A paz do Senhor para todos meus amados irmãos, meus entes queridos, todos meus familiares, a todos meus companheiros, obreiros da Seara do Senhor, ao nosso pastor Rosivaldo, minha Ilandra. Deus seja com vocês nesta semana abençoada. Estamos entrando mais uma vez nesse matutino para compartilhar uma palavra convosco. E hoje eu quero falar de uma palavra de fundamentos ou alicerces, mas o título é Alicerces ou Fundamento de uma Liderança Vitoriosa. Isso em qualquer área de liderança. Os alicerces, que são fundamentos, precisam estar bem apoiados. E vamos aqui comentar, abordar aqui, ver se podemos aprender com a palavra de Deus. Aqui temos, para nós meditarmos nesta manhã, eu quero pegar um versículo em Êxodo e a outra leitura nós vamos compartilhar no livro de Josué. A Bíblia diz o seguinte, aqui no livro do Êxodo, versículo 21, Êxodo 18, versículo 21, e depois nós vamos estar lendo, acompanhe comigo, a palavra de Deus no livro de Josué. Amém? Diz o versículo de número 21, e tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza, e ponho sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Isso aqui foi o sogro de Moisés, deu orientação aí para Moisés, porque a carga estava sobrecarregada sobre ele, e para aliviar a carga do povo de Israel e do povo de Judá, então era para separar. O sogro Jetro, né, ele chega para Moisés e faz aí, dá uma palavra para aliviar aí os ombros de Moisés. E depois nós vemos aí, depois da partida de Moisés, entra Josué, que não se apartava de Moisés, estava sempre com Moisés, porque é assim, um líder mesmo, ele sempre tem alguém do seu lado para ali ensinar. Um líder que está à frente de um trabalho, ele não vai ficar eternamente ali naquele local. E também o seu dia da sua partida chega. Então é necessário ter já um substituto. Eu sei que tem muitos aí que, se ele puder fazer sozinho, não ter ninguém do seu lado, ninguém que o acompanhe em momentos que ele precisa resolver ou pregar, ou em qualquer local, ele se coloca como que não vai preparar ninguém. Mas Jesus preparou os discípulos. E os discípulos preparou outros discípulos. Paulo, apóstolo Paulo, preparou também
outros para ali ficar no seu lugar. E você? Quem você está preparando para ficar no teu lugar? Quem você está dando apoio, ensinando? Vamos lá. No livro de Josué, a palavra de Deus veio para... Deus fala para Josué e anima ele. Que Deus jamais vai deixar alguém desanimado. E aí, no capítulo 1, versículo 5, diz que nenhum te susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a teus pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem de bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei do meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te mandei eu? Aparta a tua boca, não aparta da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem de bom ânimo. Não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Isso é Deus. E Deus confortando. Eu fui com Moisés. Vou ser contigo, não vou te desamparar não, obreiro. Creia, você não está esquecido. Tem uma obra para você fazer. Eu falei que teus pais, vocês entrariam na terra que mama leite e mel. E tu, Josué, tu, obreiro, tem um povo para tu fazer entrar nas mansões celestiais. Se anima. Não fica aí cabisbaixo, não. Deus é contigo. Assim como ele falou para Gideão. Deus falou com Gideão. Varão valoroso. Deus sempre nos anima. Oi, irmão Ildefonso, tudo bem? Fundamentos de uma liderança, ou um obreiro alicerçado, como que é? Primeiramente, o nome Josué que os hebreus e os judeus tinham, assim, eles davam o nome, os judeus davam o nome aos filhos, sempre com um sentido. E quando o povo de Israel, lá na frente, quando os reis não eram aos olhos de Deus agradáveis e adoravam outros deuses, eles também colocavam os filhos, os nomes referentes aos deuses a qual eles estavam servindo. Mas tudo bem, o nome Josué significa, Josué é a salvação, né? Podemos ver que sem o líder Moisés, o povo estava sujeito, sabe, o povo estava sujeito a, olhe bem, a ficar desorientado. Sem o líder Moisés, o povo estava
ia ficar desorientado. E a conquista, que Moisés não conquistou a terra de Canaã, mas a conquista poderia tornar impossível. Aí nós vemos aí que os órgãos humanos preparam seus líderes, fazendo suas habilidades, usando suas habilidades intelectuais e humanas. Qualquer área, qualquer órgão humano pode ser onde for, ou na didática, ou na área no exército, ou em governos, onde quer que vai ter que ter uma liderança, sempre é selecionado algumas pessoas com mais habilidade. E a preparação de um líder, né, agora aqui para o reino de Deus, depende dos critérios e dos motivos divinos. Os motivos divinos. E quem vai dar as diretrizes para ver que Deus pega o homem sem qualidade nenhuma e faz dele um grande homem. Mas o líder precisa ter chamada exclusiva de Deus. Um líder precisa ter chamada exclusivamente de Deus. Obreiro oferecido para a obra, pode ter certeza, ele pode começar bem, mas acaba mal. Obreiro que não foi chamado, mas devido ele mostrar ou ele ofertar alguma coisa, ele também é colocado, mas não vai ser um bom obreiro. O líder Josué é escolhido por Deus. O líder Josué foi escolhido por Deus. E nós vamos ver por que fato esse líder foi escolhido. Quando nós olhamos as páginas da Bíblia, nós encontramos no livro de Números a palavra dizendo assim: Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Olha, é Deus dando direção. Deus falou com Moisés. Olha, esse homem filho de Num, esse homem a quem há o Espírito. Olha, vai observando que o homem de Deus, ter título de homem de Deus é uma coisa, mas ter o Espírito, aí é diferente, que às vezes ele tem a carne, ele tem as concupiscências da carne, mas não é dirigido pelo Espírito. Aí, veja bem, e apresenta perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos dele. Veja bem, agora Josué é apresentado à congregação, à igreja, o corpo da igreja. E muitas das vezes, o obreiro, ele é observado principalmente pelas irmãs, que são alicerces da igreja, as irmãs do círculo de oração. A palavra delas vale muito quando é para consagrar um obreiro. Isso é, quando o líder procura, Deus colocou no coração dele a chamar alguém para o santo ministério, para o episcopado, e quem deseja excelente obra deseja, ele vai procurar saber o que você acha desse obreiro aqui entrar nas fileiras. Aí
E por último, ele decide, debaixo da orientação de Deus. Tudo bem. E põe sobre ele a tua glória, para que obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Olha, agora põe a glória, para que todos na congregação venham obedecer. É um dos fatores agora importantes que eu vejo, eu até fico sorridente, mas esse sorriso é de alegria do espírito. Porque tem tanta gente que entra para liderar o grupo ou o corpo de Cristo e depois ele sai dividindo e espalhando. Acaba com os trabalhos da igreja, acaba com o grupo, acaba com a mocidade. E a igreja fica dividida, uns irmãos gostam dele, outros não, detestam. Não vão para o culto por desobediência, porque não quer ver a cara do líder. Oh, meu obreiro, tome cuidado. Tudo bem, então, nós vemos aí que José foi escolhido por Deus. Não foi Moisés que quis escolher. Deus nomeou. Então o líder tem uma missão para cumprir. Todo líder tem uma missão para cumprir. Vamos observar aí no livro de Deuteronômio, o versículo 3, 7 e 8 diz assim, olha. E o Senhor teu Deus passará diante de ti, ele destruirá essas nações diante de ti, para que as possua. Josué passará diante de ti, como o Senhor tem dito. Josué, à frente. Quando o obreiro está à frente de um trabalho por Deus, é vitória certa, é trabalho bem feito. E aí o versículo de número 8, e o Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti. Ele será contigo e não te deixará e nem te desamparará. Não temas, nem te espante. Aí, o obreiro chamado por Deus, separado pelo poder do Espírito Santo, é outra coisa. Às vezes a gente, os ministros que estão encarregados de separar, que nem foi dito lá, até grupo de 10, de 50, de 100. Às vezes você sabe em quem você vai colocar para liderar grupo de 100, de 50, de 10, de 1000. E aí, veja bem, essa missão para cumprir tem uma missão. E aí, veja bem, o 7 e o 8. E clamou Moisés a Josué e lhes disse aos olhos de todo Israel, esforce e te anime, porque com esse povo entrará na terra que o Senhor jurou a teus pais e lhe dá, e tu as farás herdar. Moisés para toda a congregação falou, olha Josué, esforça-te, é tu que vai fazer esse povo entrar. Porque se o obreiro for relaxado, desanimado, fica difícil, viu, fazer a obra. Tudo bem, o líder é bom ter um conselheiro. Ter um conselheiro como ou com visão das coisas de Deus. Moisés, aí no capítulo de Êxodo 18, Moisés, ele
aqui, ele acatou o conselheiro a qual seu sogro, Jetro, aí informara. Quando nós vemos aqui, olha, ouve agora a minha voz, e eu aconselharei, e Deus será contigo, se tu pelo povo diante de Deus, e leva as coisas de Deus. E declara-lhes os estatutos, as leis, e faz-o saber o caminho em que deves andar, e a obra de quem devem fazer. Aí ele vem dizendo, e aí pega aí, olha, os homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborreça a avareza. Ó, homens que aborreça a avareza. E põe sobre eles maiorais de 1000, de 100, de 50, de 10. Isso foi. Aí Moisés deu ouvido à voz do seu sogro e fez tudo quanto tinha dito o conselheiro. Porque o conselheiro, muitas das vezes, nós não temos, mas ele aparece nas horas mais difíceis, na direção de Deus, para nos aconselhar como devemos fazer a obra. Tudo bem? Oi, irmão Ildefonso. O sogro de Moisés. Paulo tinha Timóteo e Tito. E Jesus tinha, né, o nosso conselheiro, né? Jesus é o nosso conselheiro hoje, pelo poder do Espírito Santo. Mas observe bem, uma passagem aqui que me chama a atenção, no capítulo de Números 27, diz o seguinte, a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui, no 27, 21, diz assim, e se porá perante Eliezer, o sacerdote, a qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme o seu dito sairão, e conforme o seu dito entrarão, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Para estar com Josué. Então o líder, ele adquire experiência. E às vezes as experiências já vêm bem antes. Antes dele pensar em ser obreiro, de ser até cristão. Mas ele já estava sendo capacitado. E Deus sabe quem está capacitado para a sua obra. E quando não está capacitado, ele tem poder de capacitar. Olhe bem, o líder precisa ter experiência. Não ausentava da tenda ajudando Moisés. Ele não ausentava da tenda, ele estava ali sempre pronto, sempre disposto ali para ajudar Moisés. Quando nós olhamos aí o versículo de número 17, do 10 ao 16, diz o seguinte, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque, mas Moisés e Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Aqui quando estavam eles pelejando contra os amalequitas, o líder Josué estava à frente já em combate. Ele já estava trabalhando na obra. E quando nós observamos aí, né? E disse, porquanto jurou o Senhor, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Haverá. E por isso haverá obreiros para pelejar nessas pelejas contra aqueles que se levantam contra o povo de Deus. Então, nós vemos o seguinte, aí no livro de Êxodo 33,
diz o texto, no versículo 11, e falava o Senhor cara a cara, como qualquer que fala com seu amigo. Depois tornou do arraial, mas o servidor Josué, filho de um mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Ainda que Moisés estava em outra área, mas ele estava ali de prontidão, assim como Mardoqueu, que não saía da porta do palácio, aguardando a providência de Deus. Então, o líder já estava. E tem líder aí, que ele quer ser líder, quer estar à frente de trabalho, mas faz um trabalho tão relaxado na igreja. Ele, pelo certo, ele tem que chegar primeiro, a não ser que aconteça alguma coisa. Mas ele tem que chegar o primeiro. E já está orando, ensinando o povo já, quando chegar, a se reunir na presença de Deus, está orando. Mas ele tem que estar à frente. Depois, ele não faz isso e quer cobrar dos irmãos. Não é por aí. Primeiro te dá por exemplo. Josué não se apartava da tenda. Agora quer ver outra coisa? Ele foi um grande para comandar tropas. Josué, ele já nesse preparo aí de Deus, Josué, nós vemos que no capítulo 5 do livro de Josué, que ele já comandava tropa. Quando observamos aqui o capítulo 5, o versículo de número 3, nós observamos o seguinte. 5, 3. Diz o seguinte a palavra de Deus. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam dessa banda do Jordão do ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, e que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Agora observe. Naquele tempo disse o Senhor a José, faze facas de pedra e torna a circuncidar segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué as fez para si facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel no monte dos prepúcios. Veja bem, aí com isso, o versículo 9 diz, disse mais o Senhor a Josué, hoje resolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que no nome daquele lugar o chamou de Gigal até o dia de hoje. Foi onde circuncidou a todos ali. Porque a circuncisão já era no tempo também de Abraão. E os judeus, o hábito deles, quando o filho nasce, é circuncidar o filho homem. E aqui nós vemos que Josué, ele estava sempre pronto, sempre hábil, né? E quando nós observamos aqui esse detalhe aí, que Josué, nós vemos aí que Josué, ele não se apartava da tenda. Tudo bem. Ter cuidado e não perdia tempo. Josué, ele tinha muito cuidado e não perdia tempo. Não. Quando nós olhamos aí as páginas falando de Josué, nós vemos aí que ele se levantou cedo.
Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até ao Jordão. Ele e todos os filhos de Israel pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e ordenou ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti-vos também do vosso lugar e segui-a. Então, Josué, à frente do trabalho, ele não se apartava. Ele estava sempre pronto para fazer a obra. O cuidado, o tempo, quando nós vemos aí que no versículo de número de Josué, no capítulo de número 22, nós vamos observar que Josué, lá já no finzinho do capítulo de número 22, nós vamos observar um outro detalhe de Josué, que aproveitou a madrugada, né? Ele aproveitou a madrugada. A palavra de Deus tem um versículo em Provérbios que Deus ama os que de madrugada me buscam, e os que me buscam de madrugada me achareis. Então, o obreiro que não tem tempo para o Senhor, não tem como fazer uma obra com êxito. Tudo bem. Ô, irmão Ildefonso, fala mais aí. A qualidade do líder. Como que é uma qualidade do líder? A qualidade do líder, a primeira delas é a obediência. É obediente ao comandante. O líder, ele obedece ao comandante. E uma vez que ele não obedece ao comandante, ele também não está apto para depois comandar. Um obreiro desobediente, depois ele vai ter também ao seu lado pessoas desobedientes. E quando nós observamos aqui, né, a palavra de Deus diz o seguinte, no livro, vamos lá para o livro de Provérbios. No livro de Provérbios, nós encontramos aqui uma orientação, Provérbios de número, diz assim: para que a tua confiança esteja no Senhor, e a ti lá faço saber hoje, assim a ti mesmo, que a nossa confiança tem que estar em Deus. O outro detalhe nós vemos no capítulo de número 27, que fala aí, 27:3, diz assim: ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender a seu tempo. Quando nós olhamos também aí, já lá no finalzinho da Bíblia, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35, diz assim: não rejeites a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Não rejeites a correção. Se ela vem, receba e obedeça. Uma outra coisa que nós podemos ver sobre obediência, que no livro de Números, no capítulo
14, nós vemos assim: Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante todo o ajuntamento dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiavam a terra, rasgaram seus vestidos e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. E se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mama leite e mel. Nós vemos aí essa declaração. Nós falamos de que o líder precisa ter obediência, mas o líder também precisa ter fé. Assim como Josué e Calebe chegaram na terra a qual foram espiar, mamava leite e mel. Mas chegou lá, tinha uns gigantes. Mas eles não ficaram com medo. A primeira coisa que ele falou aí, se o Senhor se agradar de nós e achar de pôr nessa terra e nos dará, se o Senhor, então, se o Senhor é na minha ou na tua vida, Ele faz. E eles entraram na terra. Isso ele declarou a sua fé. E ele declarou a sua fé, não foi assim, foi de conquista. Cada vez que vai conquistando, a obra de Deus vai crescendo. A fé. Então, a fé precisa estar em ação. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então é pela fé. Nós andamos por fé. Então o líder também tinha o Espírito de Deus. Sim, ele tinha. Esse líder Josué, ele tinha. Ele alegrou para espiar a terra que era boa. Ele se alegrou muito. Veja bem que no capítulo aí de Êxodo, ou de Números, que ele se alegrou muito, o líder Josué. Quando olhamos aí nessa passagem de número 27, diz o texto: Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti, homem, quem há o Espírito. Foi Deus que falou que Josué tinha o Espírito, né? Agora, a outra coisa que precisa ter é dependência de Deus. O líder precisa ter dependência de Deus. Quando nós observamos aí o líder Josué, a qual estamos falando, ele tinha dependência de Deus. Quando nós vemos aí no capítulo 11, o verso de número 11, versículo 6, diz o seguinte: E disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, e os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás ao fogo. Quer dizer, fique tranquilo, que eu vou te dar a vitória. Fique na dependência minha, que eu vou solucionar o problema. Não adianta entrar pelo caminho daqueles que uns que confiam em carro, outros confiam em cavalo. Faça a menção do nome do Senhor. Quando nós estamos debaixo da dependência de Deus, qualquer momento da vida, pode saber. O líder também precisa ser decidido no que quer. Quando Josué ali, ele disse assim: Olha, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses ou a quem
Sirvam vossos pais que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. O líder precisa estar decidido no que ele quer. Tem gente que quer, às vezes, fazer a obra, mas esquece o seu lar. E isso fica difícil. Tem líder que quer fazer a obra, mas só quer pensar nele e não quer pensar na obra que é de Deus. Aí ele está pensando no que é que ele vai granjear. E já teve relatos de filhos chegar na igreja e falar: papai, por que nós não mudamos aqui para a igreja? Aí o pai pergunta: por que, filhinho? É porque aqui o Senhor nos trata tão bem, aqui o Senhor, sabe, faz as coisas diferentes e lá em casa é daquele jeito. Observe bem. Então o líder precisa saber o que quer. Mesmo que o povo tomasse outra decisão, Josué e a sua casa serviria ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Ainda que eles tomassem a decisão de servir aqui, como foi aqui, de servir com os deuses que estavam da além do rio, servisse aos deuses dos amorreus, mas Josué estava convicto no que ele queria. Outra coisa, ter obediência na palavra. Ele, obediente à palavra que recebera, quer dizer, à ordenação que Josué recebera, ele procurou obedecer à palavra e não desobedecer, porque tem pessoa que tem um prazer tão grande de desobedecer os mandamentos, aquilo que Jesus ensina, aquilo que o Senhor quer que nós façamos e nós fazemos errado. Josué capítulo 8, do versículo 18, 19 e 20, diz assim: 8. Então o Senhor disse a Josué: estenda a lança que tens na tua mão para Ai, porque a darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, correram, entendendo que a sua mão viera à cidade, e tomaram, apressaram-se e puseram a cidade a fogo. Porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança até destruir totalmente todos os moradores de Ai, da cidade de Ai. Deus deu vitória pela obediência da palavra. Irmão Ildefonso. Então vamos. A qualidade do líder: obediente ao comandante, declarou a sua fé, tinha o espírito, dependia de Deus, decidido no que queria e obediente à palavra. Outra coisa, dever de assumir o compromisso. Josué assumiu o compromisso com Raabe. Quando nós vemos lá, aqui no livro, capítulo 6, versículo 22, Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: e entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, com lhes tendes jurado. Isso aqui é Josué para dar proteção para a mulher prostituta Raabe. Dever de assumir compromisso. Por quê? Porque Raabe, ela tinha, então entraram os mancebos e tiraram Raabe e a seu pai, e sua mãe e seus irmãos, e tudo quanto tinha tiraram também. Aqui diz o texto que, no capítulo aí de Josué,
E depois, assim, deu Josué a vida à prostituta Raabe e a toda a sua família, seu pai, tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Quando Josué foi espiar Jericó, ela fez uma boa ação. E agora, quando nós fazemos algo para Deus, pode ter certeza, o homem esquece, mas Deus não esquece. E Deus ali, no comando de Josué, quando ali ia ter uma peleja, tiraram ela e toda a sua família, dando livramento e salvação. Tudo bem. Moisés atravessou o Mar Vermelho, libertou Israel da escravidão, deu visão de fé ao povo, falou da herança da terra prometida, mas não entrou Moisés. Moisés não entrou na terra de Canaã, que dá aí um símbolo da lei. Josué atravessou também o Jordão, conduziu Israel à vitória e à vida de fé, levou a posse da vitória da terra prometida, que simboliza essa vitória de Josué, simboliza a graça de nosso Salvador Jesus Cristo. Josué enfrentou duas coligações, os cananeus na região meridional, no norte, sobre as ordens de Jabim. Em Azor, contava a ajuda divina. Ele contava com a ajuda divina para conquistar agora o sul e o norte. E distribuíram a terra agora entre as tribos. Após conquistar Canaã, aí foi a distribuição das terras. Josué conquistou a obediência do povo no seu comando. Josué conquistou. Josué recebeu as promessas, sim. Ele recebeu as promessas, aí no capítulo de número 21, Josué recebeu as promessas e que nem Moisés recebeu. Mas aqui, Josué, ele tomou posse. Quando nós vemos aí no capítulo 21, 45 e Josué 43, e desta sorte deu o Senhor a Israel toda a terra que jurara dar a seus pais, a possuírem e habitarem nela. E o Senhor lhes deu repouso em redor, conforme tudo quanto jurava a seus pais, e nenhum de todos os seus inimigos ficou em pé diante deles. Todos os inimigos o Senhor deu na sua mão. E a palavra alguma falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo o Senhor cumpriu. Olha bem, na vida do líder Josué, tudo que o Senhor falou não caiu por terra. E o que o Senhor falou também para com a tua vida, porque Deus, não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Creia, tome posse, te anima-te, o Senhor é contigo. Então Josué recebeu as promessas, a igreja, temos promessa? Temos. Nós também hoje temos promessa. Qual é a promessa nossa que temos? A nossa promessa é essa. Veja bem, essa é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Lá o povo ia entrar em Canaã, terra que mamava leite e mel. E nós temos, para morar nas mansões celestiais, nós vamos ter a vida eterna. Agora, uma outra coisa, o líder aborrece os desejos carnais. Ele mortifica todo o seu corpo, ele
convoca o povo para a santificação. Josué fez isso. E eu vou ler, porque não pode deixar em branco esses feitos. Quando nós pegamos aqui o livro de Josué, no capítulo de número 3, versículo 5, nós vamos ver aqui o que fez Josué. Ele, aqui no capítulo 3, diz que quando ele se levantou-se de madrugada, no versículo 5, e disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos. E sem a santificação ninguém verá a Deus. E Josué convoca o povo para a santificação. É necessário o líder ter essa base, né? Outra coisa, quando vemos aí também no livro de Hebreus, é importante saber uma coisa. Lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Lembrai-vos. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e adultérios, Deus os julgará. Sejam os vossos costumes sem avareza, contendendo-vos com o que tendes, contentando com o que tendes. Porque ele disse: não te deixarei nem te desampararei. O obreiro precisa se contentar com o que ele tem. Mas tem obreiro que ele quer ter demais e faz de tudo para ter, extorquir, aplicar heresia para conquistar mais lucro financeiro. E isso não é bom para o líder. Mas ele tem que se contentar com o que tem. Então o líder aborrece os desejos carnais. Convoca o povo para a santificação. Não deve estar aí ambiciosos, mas se contentando com o que tem, porque Deus não desampara. E mortifica todo o corpo. Quando mortifica todo o corpo, nós vemos o seguinte: esse mortificar todo o corpo, diz a palavra de Deus assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é idolatria. Avareza é idolatria, diz a palavra de Deus. E o obreiro avarento, que só pensa em dinheiro, ele é idólatra. Amém? Amém? Como está teu alicerce, obreiro? Como estão os teus fundamentos de liderança? Você tem chamada? Qual é a tua qualidade de líder? E o que é que você aborrece como líder da tua igreja? Fica a pergunta. Deus os abençoe. Tenha uma boa semana de ricas bênçãos. Shalom. Deus é convosco.